Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa, e é muito bom ter você com a gente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e deixe sempre seu like, comente, compartilhe, tá certo? Porque o canal crescendo, a gente vai continuar prestando esse serviço gratuito e de qualidade para você. Aqui você sabe que a gente faz tudo isso com muito amor, com muito carinho, tá? Porque eu acredito, na sua aprovação, no seu sucesso. E a sua aprovação e o seu sucesso passam pela língua portuguesa. E o nome do nosso canal é Em Dia com Português e o objetivo é esse. A gente trabalha aqui nessa perspectiva, nesse objetivo, tá certo? E neste vídeo a gente vai trabalhar questões da banca ímpar. Mais uma vez, já tem uma aula gravada, tá certo? Sobre ortografia e semântica, que é a segunda aula que eu estou gravando para a banca ímpar. Banca ímpar que prepara, concurso para MC, Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, concurso para professor e outros concursos também, ok? Tem material para baixar? Tem material para baixar, está na descrição aí do vídeo, tá certo? Ó, pega papel, pega caneta, vamos clicar no módulo aula e construir a aprovação. Eu queria, antes de a gente entrar aqui propriamente no conteúdo da aula, divulgar aqui para você o nosso curso, de português do zero. Vou estar lançando aí nos próximos dias, tá? Vai ser de fato do zero mesmo. Eu lhe garanto que vai ser muito completo, porque ele foi pensado em 99% dos editais do Brasil. Ele foi pensado para todas as carreiras. Quero ser guarda municipal, policial, auditor fiscal, policial rodoviário federal, quero ser do INSS, ter carreiras tribunais, para todas as carreiras, tá certo? Porque como eu trabalho gramática, interpretação, literatura, história da arte, então eu consigo abranger aí, eu acredito que 99% dos editais do Brasil, e você vai estar muito bem assistido. Garanto que você vai gostar, Garanto mesmo. Tá? Esse aqui é o WhatsApp do curso, tá? 859-9605-6561. Então, manda lá a sua mensagem dizendo, olha, tenho interesse em conhecer o curso, porque quando eu lançar, tá, vai ser um valor. Quando eu terminar de gravar todas as aulas, já vai ser outro. Então, eu queria que você entrasse nesse primeiro momento. Até porque, em se tratando de português, a gente não pode perder tempo. Valeu? Então, manda uma mensagem no Zap aí que vai ter alguém para responder a você. E quando o curso começar mesmo, acredito que nos próximos 15 dias, então você vai receber todas as informações com preço, mais acessível do que quando eu terminar de gravar. Tá bom? Vamos lá? Vamos avançar? Então vamos lá, certo? Nosso objetivo aqui é a gente trabalhar ortografia e semântica. Todas as questões são da banca ímpar. Então vamos ver como é que a banca já cobrou esses dois assuntos. Ortografia tem a ver com o quê? Ortografia tem a ver com a escrita correta das palavras. Orto quer dizer correta e grafia quer dizer escrita. E semântica tem a ver com sentido, certo? Então vamos lá. Primeira questão de 5, nós temos o seguinte. A expressão que completa a frase os atletas ficaram 15 metros do estádio é. Então, a letra A não é, porque se há cerca de, com o verbo haver, aqui a gente vai ter duas situações. Ou a gente tem tempo decorrido, tempo passado, ou a gente tem aqui o valor do verbo existir, valor de existir. Por exemplo, eu digo assim, há cerca de 200 alunos na sala. Ou seja, existem cerca de 200 alunos na sala. Ou então, tempo passado, tempo decorrido. Por exemplo, há cerca de um mês não nos vemos. Há cerca de um mês, tempo passado, tempo decorrido. Ok? Então, a letra A gente já descartou. Letra B, acerca de. Acerca de a gente usa quando equivale a respeito de. Você vai trocar por a respeito de. Troca também pela preposição sobre. A gente usa esse acerca de quando há ideia de assunto, Ideia de assunto envolvida. Por exemplo, os alunos conversavam acerca de concurso público. Os alunos conversavam acerca de futebol. Então, é esse acerca de. Então, letra B de bola também está descartada. Letra C. Os atletas ficaram a cerca de 15 metros do estádio. Perfeito.
Letra C é o que a gente vai marcar. Esse acerca de, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser aproximadamente. Por exemplo, eu digo o seguinte: o orador falava a cerca de 1.000 pessoas. O orador falava a aproximadamente 1.000 pessoas. E também pode significar a uma distância de. A uma distância de. Então, vá anotando aí, certo? A uma distância de. Então, é o que vai, né, preencher o espaço. Os atletas ficaram a uma distância de 15 metros do estádio. Essa letra D, por cerca de, tá? Não caberia aí, tá certo? Então, primeira questão, letra C é a nossa resposta. Questão 2, temos aí o seguinte: com base no fragmento, abre aspas, não entendo o que está por vir, tampouco o que fiz por eles. Assinale a alternativa verdadeira. Não se empregou corretamente a forma verbal está. Deveria ter sido empregado o infinitivo estar. Vamos lá, não entendem o que está por vir. Aquilo que está, certo? Uma dica para você que tem dúvida aí quanto ao está ou estar, tá? Você substitui o verbo estar, dar ou dar, ver ou ver, crer ou crer, ler ou ler, por outro verbo, tá? E esse outro verbo nem precisa ter o mesmo sentido. Então, eu vou substituir estar por permanece, tá? Se o permanece couber na frase, então eu vou usar estar com acento. Se for permanecer, então eu vou usar estar com R. Então, vamos lá. Não entendem o que permanece, né? Não entendem não o que permanecer. Perceba que aqui, né, está correto, certo? Então não tem que fazer substituição. Por exemplo, você deve estar cansado. Você deve ficar cansado, permanecer cansado. Então a dica é: substitui o verbo que você quer por outro. Se o outro tem R, o que você quer também termina em R. Se o outro que entrou na frase não termina em R, o verbo da frase também não termina em R, ok? Use essa dica que vai dar muito certo. Por exemplo, ele lê muito. Troca pelo verbo estudar, ele estuda muito. Então ele lê, não tem R. Agora, você deve ler mais. Troca pelo verbo estudar, você deve estudar mais. Estudar tem R, ler também tem R, ok? Fica a dica. Então a letra A está correta, a gente não muda nada. Na letra B, nós temos a palavra tampouco não poderia ser substituída por tão pouco, pois ficaria sem sentido. Ó, tampouco quer dizer também não, certo? A ideia é de adição. Ó, quer dizer também, também não. Ideia de adição. Por exemplo, ele não estuda, tampouco trabalha. Ok? Ideia de adição. E o tão pouco já é outra coisa, ó. São duas palavrinhas. Aqui nós temos o sentido de intensidade. Tão pouco quer dizer muito pouco. Tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é intensidade. Então, primeiro, por isso que falou que muda o sentido, né? Tão pouco é adição e tão pouco intensidade. Então, se você puder anotar isso aí, ó. Então, aqui nós temos ideia de adição e aqui nós temos ideia de intensidade, certo? Então, letra B de bola é a nossa resposta. A gente está procurando a alternativa errada. Letra C, as formas verbais estar podem se alternar nesse período sem que haja erro gramatical. Não podem, né? Ou eu digo está, ou eu digo estar, ou eu digo ler ou ler, ver ou ver, certo? Então, não substitui o outro, ok? Agora, vamos ver aqui. As formas verbais está e estar podem se alternar nesse período, sem que haja erro gramatical. Em geral, não podem. Agora, ele está dizendo assim, ó, nesse período. Então, vamos olhar o período, porque a gente não está lidando com matemática, né? Em geral, não pode. Tá? Então vamos aumentar aqui. Não entendem o que estar por vir, tampouco o que fiz por eles. Tá? Então, certo? Não dá não. Tem condição não, viu? Nem no contexto.
Eu disse a você que não dava certo, mas é sempre bom olhar o contexto, né? Mas não deu, infelizmente, não deu. Letra D de dado. Pode-se utilizar a locução tão pouco no lugar de tão pouco. Não, também não. Certo? Sem prejuízo para o sentido da frase. A gente vai olhar o contexto, né? Mas por estar, não dá certo. Aí a gente foi olhar o contexto só para ver se de repente o contexto favorecia, mas não. Estar é uma coisa, estar é outra. Estar é terceira pessoa do singular, né? Ele está, por exemplo, isso está. E estar é o infinitivo, que é o nome do verbo. Geralmente vem em locução verbal, ok? E o tampouco e o tão pouco são bem diferentes também. Ok, então, considerando o contexto, o conhecimento gramatical, somando-se todo o conhecimento que a gente tem, a gente percebeu que a letra B é, de fato, a resposta correta. Ok, vamos avançar aí. Questão 3. No fragmento textual, obcecado com sua identidade, em todas as sessões aborreceria os colegas. A palavra destacada apresenta formas homônimas. O que é homônimo? É nome igual, tá? Esse homônimo é quando eu tenho um nome igual. A palavra homo quer dizer igual e a palavra ônimos quer dizer nome. Então, quando eu tenho um homônimo, eu tenho alguma igualdade. Pode ser igualdade quanto ao som, igualdade quanto à escrita ou aos dois, som e escrita, certo? Vamos avançar. Aponte a alternativa em que o homônimo seja o nome igual, né? Quanto ao som, à escrita ou aos dois, foi empregado erroneamente, equivocadamente, de acordo com o seu significado no contexto em que está inserido. Então vamos ver onde é que tem erro. Durante essa década, documentaram-se várias sessões de glebas a imigrantes por pura xenofobia. Sessões são doações, ok? Doações de glebas. Então, isso aqui está correto. A gente está buscando o item errado. Então, esse sessão aí quer dizer doação. Letra B. É muito usado para o seguinte contexto. O governo fez a cessão dos lotes aos sem terra. O governo fez a doação dos lotes aos sem terra. Então, cessão, doação é uma ação, é o ato de ceder, de doar. Ok? Na letra B temos algumas sessões de Senado. Quando se trata de tempo que se gasta em alguma coisa ou se investe ou gasta, então a gente tem essa sessão aí. SS. Aí tem a ver com o tempo. E a resposta é a letra B, porque a gente está buscando o item errado, né? O item equivocado, o item que há problema. Então, letra B de bola. Tá? Toda vez que envolve tempo, qualquer tempo, gasto ou investido em alguma coisa, é sessão com SS. Ok? Sessão das 10, sessão de cinema, sessão espírita, tá? Sessão de fisioterapia, qualquer sessão. Ok? Letra C. Em várias sessões de jornais, ok, esse sessão aqui, ó, S, depois um cedilha, quer dizer setor, repartição. Então vamos anotar aqui, ó, setor, que é um Szinho, ou repartição. Ok? Setor. É muito comum a gente encontrar a seção onde, né? Em supermercado. Tá? Correto? As seções da Constituição de 34 comprovam os argumentos apresentados pelo autor. As seções são as repartições, os segmentos, tá? Então isso aqui também está correto. A gente está buscando o item errado. Ok? Então, geralmente em prova, né, quando cai essa seção indicando o tempo, geralmente é para a sessão plenária, relacionada ao contexto político. Então, é SS. Ok? Então, primeiro sessão, doação. Segunda aí da letra B, tempo. Letra C e D, setor, repartição, segmento. Então, letra B de bola é o que está errado. Questão 4. Aí nós já temos questão de semântica. Vamos dar uma olhadinha aí. Abre aspas. A expansão do domínio português de terra adentro na Constituição do Brasil é obra dos brasilíndios ou dos mamelucos. Então ele está colocando aqui brasilíndio como equivalente a mameluco. Gerados por pais brancos, a maioria deles lusitanos, portugueses, né?
sobre mulheres índias dilataram o domínio português, exorbitando a dação de papel das Tordesilhas, excedendo a tudo que eles podiam superar. Darcy Ribeiro. O povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. O dicionário Hawais registra o verbete brasilíndio. Olha esse verbete aqui, ó. Com o sentido de indígena do Brasil, né? Ok, Brasil índio, índio do Brasil, né? Ok. Pergunta é a seguinte. No texto acima, o referido termo deve ser lido como hiperônimo de mameluco. O que é o hiperônimo? É um termo geral. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui hiperônimo versus hipônimo. Banca ímpar, hein? Hiperônimo versus hipônimo. O que é um hiperônimo? Hiperônimo é um termo geral. Hipônimo é um termo específico. Então, vamos pegar aqui uns 3 ou 4 exemplos. Hiperônimo, cidade. Ok? Hipônimo, aí eu vou especificar, termo específico. Por exemplo, São Paulo. Ok? Hiperônimo, talher. Ok. Hipônimo, garfo. Então, eu especifiquei, ó, garfo. Hiperônimo, fruta. Ok, fruta. Termo específico, laranja. Ok? Mais um, hiperônimo, animal. Tá? Hipônimo, gato, que é um termo específico, ou urso. Certo? Então, assim, hiper, grande, né? Ônimo, nome. Hipo tem a ver com menor. Ônimos quer dizer nome. Então, o hiperônimo é um termo geral, um termo maior. E o hipônimo é o termo menor, específico. Ok? Então, aqui, a palavra brasilíndio não é hiperônimo de mameluco. Perceba que aqui no texto ele diz assim, ó, brasilíndios ou mamelucos, como se fosse a mesma coisa. Então a gente vai ter o quê? Sinônimo de mameluco. O que é um mameluco? Você lembra? Eu acho que a gente estudava isso no ensino fundamental, né? É branco com índio, mameluco, né? Branco com negro, cafuzo, né? Não, é branco com negro, mulato, negro com índio, cafuzo. Exatamente, né? Aí já fugiu um pouquinho do português, né? Vamos lá, branco com índio, mameluco, branco com negro, mulato, negro com índio, cafuzo. Então, o mameluco é o branco com índio. Por exemplo, lá na obra Iracema, de José de Alencar, você tem o Moacir, que é filho do Martim, português, com Iracema. Ele é o quê? Né? Ele é mameluco. De acordo com a lenda, né, seria o primeiro cearense. Ok? Ali o povo vai se formar ali na Barra do Ceará, de acordo com a obra de José de Alencar. Certo? Então aqui a gente vai ter sinônimo de mameluco, tá? Hipônimo é um termo específico. Não se trata de termo específico, tá? E o que é um merônimo? Prof, eu nunca ouvi falar nisso aqui. Ó, existe o holônimo, e existe o merônimo, tá? Merônimo. O holônimo é o todo. Merônimo é parte, certo? Cuidado só para não confundir com hiperônimo e hipônimo, tá? Aqui, ó, é o todo. Anote isso aí. E o merônimo é parte, certo? Como assim? Ó, você tem árvore, é o todo, então é o holônimo. Parte da árvore, raiz, galho, tronco, folhas, tá? Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui, árvore, né? Árvore e galho. Então aqui a gente tem holônimo, árvore, que é o todo, merônimo, galho, que é o específico. Outro exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, carro e motor. Então, carro é o holônimo, que é o todo, e motor é o merônimo, que é parte. Prof, dá para confundir com hiperônimo e hipônimo? Não, tá? Porque o hiperônimo é o termo geral, hipônimo é um termo específico. E aqui eu estou falando de parte e todo. Por exemplo, árvore, galho, holônimo, merônimo, todo e parte. Agora, se eu disser assim, ó, árvore, tá? Árvore
Agora, árvore seria o geral, tá? Agora, específico, ó, seria cedro, que é uma árvore, tá? Árvore e cedro. Então, aqui eu já estou lidando com geral e específico, e não com todo e parte. Percebeu a diferença? Então, ó, árvore e galho, certo? Árvore e galho. Então, aqui a gente tem todo e parte. Relações de todo e parte são holônimo e merônimo, ok? E aí, se eu digo árvore e cedro, aí eu já tenho termo geral, termo específico. Eu especifiquei o tipo de árvore. Cedro não é parte da árvore, é um tipo de árvore. Esse tipo que especifica é o merônimo, tá bom? Acredito que esses nomes aqui, né, podem ser novos aí para muitos de vocês, mas aí você anota o que eu falei, olha os exemplos e você confere que de fato é possível distinguir sem muito problema, tá ok? Então, resposta aí, letra C. Questão 5, finalizando este bloco, nós temos o seguinte: ímpar. Em relação ao domínio dos mecanismos de coesão textual, a relação semântica existente entre superpotências e Estados Unidos constitui, respectivamente, do primeiro termo para o segundo, uma. Ó, superpotência é um termo geral, né? Estados Unidos é um termo específico. Então, aqui a gente tem, ó, termo geral, Estados Unidos, termo específico. Aí a questão está pedindo, ó, do primeiro para o segundo, a gente tem o quê? A gente tem o hiperônimo, certo? Que é do geral para o específico. Hiponímia, se fosse do segundo para o primeiro. Homônimo é nome igual, tá? Aqui é quando o nome é igual. Igual quanto ao som. Por exemplo, ó, acender, subir e acender. Colocar fogo, por exemplo, ligar a luz. Esse homônimo pode ser igual quanto à escrita. Tá? Por exemplo, colher. Colher, que é um substantivo. E colher, que é verbo colher. E também pode ser igual quanto aos dois, ó, quanto ao som e quanto à escrita. Tá? Por exemplo, aqui cedo, que é um advérbio, ó, cedo, que é um advérbio, chegue cedo. E cedo também, que é o verbo, né? Verbo ceder. Ok? Então, homônimo tem a ver com isso aí. Tá? E o heterônimo é um nome diferente. Hetero, diferente. Heterônimo, por exemplo, pode ser um nome artístico, né? Pode ser o seu Instagram, o seu, não sei, né? Uma rede social sua, você não usa seu nome porque já tinha, aí usou um nome diferente. Então, heterônimo nada mais é do que um nome diferente. Quando se trata aí de relação de geral, específica, hiperônimo e hipônimo. Tá? Então a gente vai marcar letra C. Hiperônimo, hiperonímia, mesma coisa, homônimo, homonímia. E lembrando, holônimo e merônimo. Holônimo é o todo, merônimo é a parte. Por exemplo, braço, tá? E mão. Ou então mão, aí dedo, mão, unha, certo? Mão, holônimo, unha, merônimo. A mão é o todo, a unha faz parte da mão. Tá? Só para você não confundir aí, tá ok? Com isso, a gente finaliza a nossa aula, talvez com alguns conceitos aí para você revisar, tá bom? E aí fica a ideia do nosso próximo vídeo, tá bom? A minha ideia é gravar muitos, portanto, tá? Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe, tá? Para eu saber que você, de fato, né, quer que eu continue gravando essas aulas, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, repito, né, se inscreva, ative o sininho. Muito bom ter você com a gente aqui, tá? Minha ideia é gravar vários vídeos para a Banca Imp e deixar você em dia com o português. Valeu? Ó, beijão no coração e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E enquanto isso, aproveita para maratonar aqui no nosso canal, que tem muita coisa boa já para você. Viu? Valeu. Tchau, tchau.